Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao seu canal Bora Lá, eu sou a Nara e hoje eu vou dar algumas dicas pra você que tá querendo começar a aprender inglês, tá indo no começo dessa trajetória de aprender inglês, não sabe por onde começar e não quer gastar dinheiro. Então eu vou dar 3 dicas, 2 são de graça e uma é bem baratinha, que é a última, mas vale muito a pena. Então vem comigo até o fim se você quer aprender inglês, ainda começar hoje mesmo a aprender inglês. Então vem comigo até o fim que esse vídeo tá muito bacana. Então, a minha primeira dica, na verdade, é super simples, você já deve ter ouvido em algum lugar, mas é super importante. Foi o que eu fiz antes de ir para Nova Zelândia no meu intercâmbio. Eu estava indo para estudar inglês, estava indo como uma estudante que não sabia nada de inglês, então eu ia começar do zero. Mesmo assim, era essencial que eu já soubesse alguma coisa, né? Até para você chegar no aeroporto, poder pegar um táxi ou uma shuttle para te levar até o lugar, você tem que ter aquela desenvoltura e desenrolar um pouquinho. Então, o que eu fiz foi começar a assistir séries em inglês. Assistir séries em inglês ajuda muito a você começar a pegar o vocabulário e também aprender as gírias, aprender expressões e também ter um inglês um pouco mais natural. Então, começar a assistir séries em inglês é essencial e coloquem a legenda em inglês. Talvez no começo vocês não vão entender nada, vai ficar tudo muito confuso, mas você vai pegar muito do contexto do que está acontecendo e você vai começar a abrir o seu ouvido para quando você está numa situação onde todo mundo fala inglês, você não vai se desesperar. Porque se você estiver indo fazer um intercâmbio como eu tava, quando você chegar lá e tiver todo mundo, tipo, falando inglês e você não sabe o que está acontecendo, as pessoas não vão ter uma legendinha em português embaixo. Você vai precisar saber o que elas estão falando, você vai ter que entrar no contexto do que está rolando ali. Então a minha dica é, assim você coloca a série em inglês, coloca a legenda em inglês, entra mesmo na vibe, você não vai entender muito no começo, mas com o tempo você vai pegando o que eles estão falando, o que está rolando na cena, e depois com o tempo você vai pegando uma frase e outra, e quando você vê, você já está entendendo, sei lá, 40%, 60% do que está rolando ali. Eu indico assistir Friends e How I Met Your Mother. São 2 séries que eles têm um vocabulário super fácil, super easygoing, tipo, eles estão sempre conversando entre amigos, não é? Porque, por exemplo, The Big Bang Theory, eles têm umas palavras muito difíceis de entender, mas se você for para essas séries que são mais casuais, né, que eu acho que essa é a resposta, né, que eles falam uma linguagem mais informal, mais casual, então você consegue aprender muito mais, você consegue aprender palavras e vocabulário, você consegue aprender expressões que você vai realmente usar no seu dia a dia. Eu indico Friends e How I Met Your Mother, eu acho que são 2 séries incríveis, super longas, tem conteúdo para vocês estudarem por meses. E vocês podem assistir a série e quando terminar vocês podem tentar mais uma vez. Quem sabe da segunda vez que vocês tentarem vocês conseguem pegar um pouco mais do que tá rolando e tudo. Vocês vão ver o desenvolvimento e as melhorias que vai ter. Hello, buddy! O desenvolvimento e as melhorias que vai ter. O cachorro da vizinha resolveu começar a latir. Vamos ver se ele vai parar. Vamos lá então, dica número 2. Essa dica número 2 é você baixar o Duolingo. Muita gente ouviu falar no Duolingo, eu usei muito o Duolingo, viu? Demais, não só quando eu tava aprendendo inglês no começo, mas depois quando eu fui estudar para fazer o IELTS, teve uma época que eu fui estudar para tentar fazer o IELTS e eu precisava aprender um pouco mais de inglês e o Duolingo ele me oferecia a possibilidade de aprender mais como usar as sentenças, a gramática, os erros que eu tinha de inglês quando eu tava digitando alguma palavra que era difícil, tipo night, o que vai primeiro? Vai o G, vai o T, vai o H? Então o Duolingo ele te ajuda meio nessas partes assim que são detalhes. Eu acho que eles focam bastante nos detalhes. Essa parte de conversação, a parte de desenvolver pra você conseguir falar com as pessoas, eu ainda volto pra dica número 1, mas eu não abro mão de você ter o Duolingo e começar a treinar aos pouquinhos ali o seu inglês e aprender também mais da parte gramatical, e ele também desenvolve bastante vocabulário. E é bacana porque quem tá começando do zero e não sabe falar absolutamente nada de inglês, o Duolingo começa do zero, é completamente grátis, você vai começar lá do bom dia, good morning, e você vai aprender como escreve, tem bastante imagens, é bem interativa, até para algumas crianças que já sabem ler e escrever, ele já pode ajudar bastante, porque já começa a desenvolver, a falar o inglês, desenvolver a como escrever o inglês e... Sorry, desculpa.
Continuando, então, as crianças já conseguem desenvolver um pouco mais, elas já conseguem aprender muito mais rápido do que adultos, né? Então eu super indico o Duolingo para todo mundo, principalmente para crianças e para quem tá começando inglês bem do zero e para quem quer focar nessa parte mais gramatical, nas sentenças, como formar uma sentença. O Duolingo pode parecer uma alternativa meio simples demais, mas é uma alternativa muito legal, é uma alternativa muito bacana. E eu sugiro todo mundo que está aprendendo inglês, começando a aprender inglês, a usar o Duolingo. Tem muita coisa que você consegue usar e aproveitar sim do Duolingo. Então, galera, continuando, minha terceira dica, tem muitas plataformas online que você pode contratar professores americanos para te dar aula, americano, britânico, de qualquer lugar do mundo. Teve uma época que o Léo estava estudando para fazer o IELTS, quando o Léo estava estudando para fazer o IELTS, eu também fiz, mas eu só fiz uma aula. Hey, buddy. O Léo fez várias aulas e eu acho que é uma alternativa super bacana para qualquer pessoa, que é você contratar um professor que tenha a língua nativa como o inglês, tá? Tem aulas que são muito baratas, tá? A partir de 3, 4 dólares. Eu tive um professor, tive só uma aula numa dessas plataformas que você contrata professores, e eu paguei 4 dólares pela hora do professor, e ele foi super atencioso. Eu acho que esses professores que eles cobram um valor mais baixo, eles são para quem tá realmente começando inglês. No caso, para mim, eu tava tentando tirar o meu IELTS, então eu senti que ele não me desafiou o suficiente o quanto eu precisava. Então, o problema desses professores mais baratos é que eles, querendo ou não estão te desafiando tanto, porque eles são professores mais em conta, eles estão ali, eu acho que na plataforma mais pra quem tá iniciando mesmo, eles estão com umas dicas mais simples. Porém, pra quem tá começando, é muito valioso e muito rico o conteúdo. O professor que me atendeu, ele na verdade me ajudou muito com relação com vocabulário. Ele me deu dicas de como melhorar o meu vocabulário. Então foi super valioso o conteúdo que ele me passou. Infelizmente, na hora que eu tava precisando, porque como eu tava treinando pra fazer o teste de inglês, né? O meu foco era outro, porém o Léo também teve um professor. O professor do Léo era americano e o professor do Léo era super atencioso e ele deu muitas dicas, ele ajudou muito o Léo. Ele teve várias aulas tentando entender quais eram as dificuldades do Léo e aí tentar aplicar de várias maneiras exercícios que o Léo pudesse estar trabalhando nos pontos fracos dele. Então, tem muitas plataformas por aí. Eu vou indicar para vocês uma que é o Preply. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. A plataforma é super bacana, você consegue encontrar professores super baratos. Eu indico muito para quem está começando a fazer inglês, porque já é o seu primeiro contato realmente conversando com alguém falando da outra língua. Tente achar um professor que é nativo ou americano ou britânico, ou que ele é nativo de algum lugar que fala inglês. Seria melhor se for um professor nativo americano, porque é o inglês mais fácil de entender, porque o nosso ouvido o nosso ouvido brasileiro, né? Ele já é mais aberto para entender o inglês americano. Então já fica um pouquinho mais fácil, já vai ajudar um pouquinho mais vocês a conseguirem desenvolver com o professor, a conseguir desenvolver com o professor, né? Já vai ser um primeiro passo. E sem contar que se você encontrar um professor aí de 4 a 7 dólares, você vai estar pagando bem menos do que uma aula numa sala de aula, e vai ser um estudo personalizado, você vai ali conversando com a pessoa. E, gente, a melhor aula de inglês é falar a língua, é você estar conversando. Você pode comprar um curso online que vai estar ali passando várias aulas, você vai aprender, logicamente, vai te trazer muitos benefícios, mas quando você está conversando com o professor, está ali desenvolvendo, você fala e recebe de volta, muda bastante, você aprende muito mais, você consegue desenvolver muito rápido. Então essas foram as minhas 3 dicas para quem está começando a aprender inglês e quer gastar nada ou pouco. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que essas dicas ajudem vocês nos seus planos. Se você está planejando ir fazer um intercâmbio fora do Brasil, ou se você só quer mesmo começar a estudar inglês para quando você for viajar, tenho certeza que se você aplicar essas 3 dicas, você vai aprender inglês sim, você vai começar a aprender inglês hoje. Você pode hoje mesmo começar tanto a assistir séries em inglês, quanto baixar o Duolingo no seu celular e fazer atividades todos os dias, quanto, se você quiser, uma vez por semana ter um professor numa plataforma online que vai estar conversando com você em inglês e dando dicas e dizendo quais são as suas dificuldades e onde você precisa focar mais. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, não esquece de se inscrever no canal e ativa o seu sininho para sempre que sair vídeo novo por aqui, você receber notificação. E eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!